Prezados irmãos, boa noite a todos. O tema que nós vamos estudar hoje, porque eu vejo assim que não se trata de uma palestra, um palestrante. Isso é uma coisa para pessoas que têm uma capacidade muito maior do que a nossa para fazer uma palestra. Mas sim propor um tema para que a gente possa estudar. E o tema que nós estamos propondo para fazermos um estudo no dia de hoje é amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente colocou um pequeno folheto ali para nós refletirmos sobre isso. Porque quantos de nós pensa nesse tema, amar a Deus sobre todas as coisas? Quanto que é importante e quanto isso poderá interferir na nossa vida, que a gente se preocupa tanto com tantas coisas do mundo, né? Então tem muitas pessoas que se entendem assim, são jovens demais para pensar em Deus. Quando eu estiver bem velhinho eu vou pensar em Deus. E aí a vida vai passando. Tem pessoas assim que são autossuficientes demais para pensar em Deus, que acham que elas podem tudo e que elas que fazem e que decidem. E tem pessoas que são muito felizes, né? E está tudo umas mil maravilhas, para que eu vou pensar em Deus? Tem outras pessoas que estão ocupadas demais em ganhar dinheiro, em ter a sua casa, em ter seus bens. E pensam que elas, quando tiverem tudo isso, elas vão ser felizes, né? Mas não é bem assim. É mais fácil, não é quando a gente chega lá, quando eu tiver um emprego eu vou ser feliz, quando eu casar vou ser feliz, e sempre vai correndo atrás das coisas e nunca chega num ponto, nunca chega realmente a ser feliz. Tem outras pessoas que estão cansadas demais para pensar em Deus. E vai chegar num fim que nós passamos a nossa existência e acabamos pensando muito pouco em Deus. O homem, o ser humano, ele sempre teve a necessidade de que houvesse leis, normas, para que ele pudesse conviver em sociedade. Então, era costume, assim, a tradição, né? Era falado e as pessoas seguiam aquele costume, era palavra, e aquilo era uma lei. Mas esse código de leis, então o primeiro código de leis que existiu no nosso planeta Terra, né? E a gente sabe, como estudante da doutrina espírita, que nós somos todos, nós sabemos que a Terra não é o único lugar a ter vida, a ter existência. E quem disse isso foi o nosso Mestre Jesus, né? Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então o primeiro código de leis escrito foi o Código de Hammurabi. Esse código foi criado por um rei, o sexto rei da Suméria, chamado Hammurabi, por isso que leva o nome, o código com o nome do rei. E ele foi escrito ali em 1792 até 1792 e 1750 antes de Cristo. Portanto, a existência dele é mais de 3.700 anos. Então ele foi descoberto por uma equipe francesa, né, na Mesopotâmia, hoje onde que é o Irã. E esse código de leis, com 282 artigos, ele estava escrito numa pedra. E essa pedra, então, quando ela foi achada, hoje ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Esse é conhecido como o primeiro código de leis, de normas, para regulamentar a relação entre os homens, entre o ser humano. Depois disso, então esse código a lei era uma lei mais dura, é aquela lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Então era a punição na mesma medida do que a gente tivesse cometido a infração. Então olho por olho, dente por dente. Só que para determinadas classes, olha só, é importante isso, para determinadas classes sociais, a aplicação da pena era diferente. Então isso já é uma injustiça. Depois nós tivemos, importante, a Torá, que foi, então, é um conjunto, é uma Bíblia hebraica, né?
que foi composta de uns 5 livros: a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse contém 613 mandamentos. Então, o Torá, que significa lei, ensinamentos. Então, essa foi o que Moisés, então, recebeu de Deus para regulamentar a coexistência, né, as relações entre os homens, que eram um povo mais rude, que saiu da escravidão do Egito, e Moisés, então, como líder, ele disse: olha, eu recebi de Deus isso aqui, agora esses são esses princípios. E muitas leis dessas que estão no Torá, elas estão lá no Código de Hammurabi, que nós falamos. Mas nós hoje, como espíritas, nós temos um outro código de leis que regulamenta a relação entre nós e Deus. E aí nós vamos entrar mais no tema que nós propomos a estudar hoje, e entre Deus, nós e o próximo. Alguém saberia me dizer qual é o código do espírita, onde o espírita se baseia para aprender a respeitar o próximo, a respeitar Deus? Alguém saberia dizer? Qual o código que é o nosso condutor, onde a gente se... do Evangelho. Qual é a lei, então, do espírita que regulamenta a relação? O Evangelho é aquilo que nos faz viver melhor com o próximo, que nos faz viver melhor com Deus. Então, as normas hoje, e a gente tem muitas, a gente não sabe a infinidade de leis que nós temos, e que muitas vezes elas são aplicadas de acordo lá no Código de Hammurabi, que faz uma diferença na aplicação da lei. Então nós, como espíritas, nós sabemos que a lei é igual para todos. Essa é a lei verdadeiramente justa. E os ensinamentos da doutrina espírita, eles nos fazem a respeitar, acima de tudo, o nosso Criador. Tanto é que Allan Kardec, quando perguntou lá para os espíritos, quando ele foi codificar o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro que compõe a doutrina espírita, a primeira pergunta, ele disse: que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência primária, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que se criou depois de Deus, por isso Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Então, nós, com isso, falando isso, que Deus, Ele está presente em todas as coisas, Ele também está dentro de nós. Então esse templo, que muitas vezes a gente procura na igreja ou na religião, seja espírita, seja católica, evangélica, onde é que está Deus? Deus está dentro de nós, porque Ele está em todas as coisas. Qual é o lugar que Deus está dentro de nós? No coração. Deus habita dentro de nós. Então nós somos um templo criado por Deus. Então nós buscamos tanto coisas fora de nós e nós temos tudo dentro de nós, dentro do nosso coração. Então assim, muitas vezes a gente acha que o homem precisou imaginar que Deus era um ser humano para ele poder entender o que era Deus. E a gente nunca pensou que nós tínhamos Deus dentro de nós. E quem disse isso? Olha, foram os apóstolos. Foram os apóstolos que falaram exatamente isso que nós estamos estudando agora. Que Deus, Ele está dentro do coração do homem, está dentro de nós. Mateus, que foi um evangelista, ele disse assim: Jesus disse para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, Jesus que disse isso. Jesus e os apóstolos transcreveram isso. Nós tivemos também Lucas, que Lucas não chegou a viver o tempo de Jesus. Lucas, ele passou a conhecer os ensinamentos de Jesus através de Paulo. Então, Lucas era um médico das embarcações e ele já tinha uma compreensão melhor daquilo que era ensinado. Lucas diz o seguinte: o reino de Deus não vem de modo visível.
nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, essas são os ensinamentos desses apóstolos que transmitiram, continuaram nos ensinando aquilo que Jesus veio com o propósito aqui no nosso planeta. Então, assim, muitas vezes a gente vai no centro espírita, vai lá para tomar um passe, deixar as nossas questões particulares, buscar uma cura para uma doença, buscar ser feliz, buscar estar em paz, mas a gente se esquece muitas vezes que a gente pretende com isso buscar o reino de Deus. Só que daí, para a gente buscar o reino de Deus, primeiro a gente tem que seguir um outro ensinamento de Jesus. É que se a gente tem alguma coisa contra algum irmão, a primeira coisa é a gente se reconciliar com ele. E depois, então, buscar o reino de Deus. Olha só como tudo isso muda no momento que a gente acredita, que a gente compreende, que a gente aceita que Deus está dentro de nós. A gente não precisa buscar fora, a gente não precisa buscar em nenhuma religião. E aqui eu faço um parênteses. Mas tu está falando mal do Espiritismo? Absolutamente não. O Espiritismo é para nos esclarecer. À medida que nós vamos nos esclarecendo, a gente se torna pessoa melhor. E esse verdadeiramente não é o meu celular. A gente precisa utilizar esses ensinamentos de Jesus para ser uma pessoa melhor. Então o Espiritismo, através do Evangelho, através das obras, ela vem nos ensinar para que a gente possa fazer um autoencontro conosco e sermos pessoas melhores. E assim ascender na escala da evolução. Então, a gente, no livro Fonte Viva, Sementeira e Construção, é o capítulo 68, só 2 trechinhos assim para nós trazermos para análise. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O aprendizado, aí diz um educador, né? O aprendizado é o que permanece depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Então assim, a gente estuda o Espiritismo e a gente esquece muita coisa. Então se ficar um pouquinho só, e a essência disso é a gente saber que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então assim, o Código de Hammurabi, nós falamos do Torá, nós falamos do Evangelho. E o Torá era tão importante que os judeus, eles abriram mão do domínio político para os romanos, mas eles continuaram com a religião. Então havia os doutores da lei. Esses doutores da lei eram que estudavam essas normas, esses artigos, essas leis e julgavam as pessoas, né? Julgavam as pessoas de acordo com o que eles aplicavam uma pena. Então, são 613 artigos, mandamentos, alguns negativos que tu não pode fazer e alguns que tu deve fazer. Então, quando alguém transgredia algum desses ensinamentos, alguma dessas normas, eles eram punidos e quem julgava eram esses doutores da lei. Então, a gente teve lá Gamaliel, depois foi o mestre de Paulo, né? E Paulo de Tarso, ele era um doutor, ele foi preparado para continuar com esses ensinamentos do judaísmo. E Jesus veio trazer naquele lugar escolhido, uma nova proposta. Né? A lei do amor, não mais a lei do talhão, do olho por olho, dente por dente. Não aquela figura de um Deus que pune, que castiga. Jesus veio trazer uma outra mensagem para nós, que é o Deus do amor, o Deus do perdão, da compreensão, do entendimento. Então os doutores da lei, para tentar arranjar algo contra Jesus, para que pudesse eliminar Jesus, tirar Jesus do caminho deles, daquele domínio religioso, eles tentavam fazer alguma coisa que pegasse e comprometesse Jesus para que ele fosse julgado e condenado. Então, um doutor da lei, né, chegou para Jesus e disse para o mestre: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? A lei, qual era a lei? A lei mosaica. E Jesus, se nós olharmos no livro, no Evangelho, o primeiro capítulo
Eu não vim destruir a lei, não vim destruir a lei. Qual é a lei que estava implantada? Que era uma semente que precisava germinar. E hoje nós estamos colhendo numa outra seara, uma seara espírita. Então aquela semente já não serve mais para nós, porque a gente já aprendeu, já conhece, já sabe das consequências dos nossos atos. Todos nós que frequentamos o centro espírita, que estudamos o espiritismo, sabemos disso. Então, Jesus diz, o que está escrito na lei? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E aí Lucas acrescentou, e do teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o primeiro mandamento. Então assim, quando a gente ama realmente a Deus, a gente não se revolta contra Deus. A gente não vê e condena uma pessoa por o seu mau procedimento, porque a gente tem a garantia de que está com Deus dentro do nosso coração e que a felicidade, a paz, a tranquilidade está junto conosco. Então a gente não precisa prejudicar ninguém, a gente não precisa tirar nada de ninguém, a gente não precisa querer ser mais do que a gente é, a gente não precisa ser egoísta, porque a gente tem aquilo que ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós o Deus que está dentro do nosso coração. Não tem ninguém que pode tirar. E ele não está no coração lá do Otávio, ou do Carlos, ele está no coração de cada um de nós. Até mesmo aquele nosso irmão que errou, que está lá segregado, preso. Deus está dentro do coração e esperando e torcendo para que ele desperte e melhore o seu procedimento. Também ele. Porque Deus não fez ninguém para sofrer ou para ser condenado, para passar uma vida de tortura. Ele fez as pessoas para serem felizes, mas depende do nosso livre-arbítrio, o que a gente faz com o nosso procedimento, as nossas escolhas. As nossas escolhas podem nos levar para um bom lugar ou um mau lugar. E então Jesus disse para ele, respondeste bem, faze isto e viverás. Então ele estava questionando Jesus, o que ele devia fazer para ter a vida eterna. Faz aquilo que está na lei, amarás a teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E viverás. E aí ele querendo puxar mais alguma coisa de Jesus, ele pergunta, e quem é meu próximo? E quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Porque em 931 a.C., houve uma cisão, uma divisão entre as 12 tribos de Israel, e ficaram duas tribos, que seria Judá e Benjamim, ficaram para um dos filhos do rei Salomão, e as outras 10 tribos ficaram para o outro irmão. E aí então existiam os samaritanos, como nós aqui teríamos. Então todos eles, todo aquele povo lá, o palestino, o judeu, eles são tudo hebreus, eles são tudo da mesma raça. Então o que os judeus fazem? Eles ficam empurrando os palestinos para o canto, tirando o território deles, explodindo. Tem os sequestradores, tem o Hamas? Tem os Hamas no Brasil, tem em tudo que é lugar. Então assim, não justifica tu sacrificar um povo, não justifica tu sacrificar um povo, porque existe uma violência ali na porta. Essa é a mesma coisa que nós soubéssemos que aqui nossa cidade está tomada pela droga, nós vamos começar a explodir toda a cidade. Então assim, essa maldade ainda existe no mundo. E ainda tem pessoas que falam, porque os palestinos são refugiados, porque eles só querem ganhar as coisas. Mas eles estão lá comprimidos num lugar e que eles não têm como se mexer. Eles recebem um pouco de iluminação por dia e um pouco de água. Então, assim, e isto existe neste século que nós estamos vivendo. Então, Jesus dá um exemplo disso, e essa briga deles é tão grande que há 2000 anos que Jesus já esteve aqui e isso continua existindo. Então, Jesus dá um exemplo para ele e fala do samaritano. O samaritano seria como nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Seria um outro estado, seria uma outra tribo dos samaritanos, e os judeus, aqueles habitantes de Judá, daquela tribo de Judá, onde ficava aí Jerusalém, eles não gostavam
dos samaritanos. Então Jesus propõe uma parábola, e ele bota justamente para aquele doutor da lei judeu, um inimigo dele, o samaritano, que seria hoje, nós falaríamos assim, um palestino, perto de um judeu, e ele diz assim, olha, o judeu, o samaritano, ou o palestino fez isso. Então assim, Jesus propõe assim, que essa parábola do bom samaritano, ele diz que um viajante estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma cidade, é a cidade mais baixa do planeta, é 270 metros abaixo do nível do mar. E é uma das cidades mais antigas do mundo. 11 mil anos já havia pessoas morando nessa cidade. Jericó significa perfumado. E a distância de Jerusalém a Jericó é mais ou menos que nem daqui de Garibaldi a Caxias. Uns 40 quilômetros. Então ele diz que uma pessoa ia descendo de Jerusalém, um viajante ia descendo de Jerusalém para Jericó, e aí ele é assaltado, e ele fica meio morto. E aí vem um judeu que está saindo, né? Ele é um sacerdote, e ele está saindo do templo de Jerusalém, e por ser sacerdote ele tinha a obrigação de atender e de ser caridoso. Então assim, nós como espírita, nós nos dizemos espíritas, quanto mais é a nossa responsabilidade de amor e de respeito com o próximo. Né? Então, então passa um sacerdote, ele olha, porque é um costume dos judeus, cada uma daquelas pessoas tinha que passar naquela época uma semana no templo para cumprir os serviços religiosos. Então ele sai dali purificado, né? E quando ele está voltando, né, ele desce de Jerusalém, vai para Jericó, vai para as regiões dele, ele passa, ele vê o cara meio morto. E ele não pode tocar nele porque ele não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. E aí o que ele faz? Ele passa ao largo, longe. E quantas vezes a gente vê uma pessoa com fome, com necessidade, e a gente faz que não viu e passa ao largo, né? Ah, mas eu não preciso lá juntar o cara, mas eu posso fazer uma oração para o cara. Mas eu posso fazer uma oração. Simplesmente um pensamento, desejando que a pessoa se encontre com ela mesma, que largue do vício, né? Então é muito mais fácil a gente falar mal de uma pessoa do que falar o bem ou fazer o bem de uma pessoa. A gente olha, se a pessoa tem 10 coisas, a pessoa fez 9 coisas certas, ela faz uma errado, nós vamos falar daquela coisa errada que ela fez. A pessoa pode levar uma vida inteira. Teve uma pessoa que já é falecido, correto, decente, ele foi uma pessoa sempre ilibada. Ele disse assim, em uma hora, eu tive uma vida de 60 anos, nunca teve um problema na minha vida, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Em uma hora, os caras destruíram toda a minha imagem numa rádio. Uma vida de 60 anos. Então assim, como é fácil tu destruir, tu falar mal uma pessoa, mas tu construir, fazer o bem. A pessoa faz 9 coisas certas, faz uma errada, é aquilo que ela é condenada por causa disso. Então, o judeu, um sacerdote, ele passa ao largo. Aí vem um fariseu, que também é mais ou menos a mesma coisa, ele vê e passa longe. Mas vem um samaritano, que é justamente aquilo que o doutor da lei não gosta, é o inimigo do doutor da lei. E ele diz, um samaritano foi lá, juntou ele, curou as feridas dele, atou as feridas, botou azeite, botou vinho, botou ele no cavalo dele, levou ele para uma pousada lá, uma estalagem, e cuidou dele, deu dinheiro para o dono e disse, olha, se ele precisar de mais alguma coisa, tu atende ele que quando eu voltar eu vou te pagar. E aí Jesus, quem é que foi o próximo? Olha só que é a pergunta de Jesus. Quem foi o próximo daquele que estava lá tirado no chão? Aí foi aquele que exerceu a compaixão. Então assim, não é porque a pessoa é de uma raça, é de uma cor, que ela é diferente das outras. Então assim, muitas vezes aquilo que a gente não espera foi lá e que deu a mão para o cara. Ajudou. Foi justamente o inimigo do doutor da lei. E aí, Jesus pergunta quem foi o próximo daquele que está... Então assim, ele não disse assim, olha, aquele lá que está doente, que estava machucado lá, era o próximo. Não, o próximo foi aquele que teve uma ação de ajudar.
Ele fez alguma coisa. Então esse foi o próximo. E Jesus disse para o doutor da lei, vai e faz o mesmo. Ele não conseguiu nada, não conseguiu nenhuma tentativa dele para que ele fizesse com que Jesus dissesse alguma coisa contra a lei. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E é o próximo como a si mesmo. Então assim, uma pessoa que se ama não usa droga, não usa de violência, não pratica o mal. Então assim, como é que tu vai, se tu não te amas, se tu não gosta de ti, como é que tu vai gostar do próximo? E se tu não gosta do próximo, como é que tu vai gostar de ti mesmo? Vive com ódio, com raiva, desejando mal para as pessoas. Então, mas e aí, essa parábola aqui, a gente tem conhecimento, está lá no Evangelho. Mas assim, existe um outro livro que fala sobre isso, o livro A Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Eles fizeram um estudo numa reunião pública, desse livro, na questão 918. E aí, esse doutor da lei, não convencido de tudo isso que Jesus tinha dito, ele quis mais uma coisa. Ele continuou tentando Jesus, para ter alguma coisa para condenar Jesus. E ele pergunta, mestre, o que eu devo fazer para ser considerado um homem bom? Um homem bom. E aí Jesus diz assim, olha, imagina uma pessoa que é muda e alguém ajuda ela a falar. Imagina uma pessoa que é cega e quem ajuda ela a se conduzir. Tem uma moléstia contagiosa e tu presta uma solidariedade para ela. Existe uma pessoa que cometeu um erro, que está presa e que tu não precisa compactuar com ela, mas tu pode respeitar ela. O equívoco que ela cometeu. Porque assim, quando a pessoa se dá conta, muitas vezes no presídio, do mal que ela fez, que ela chega lá, se ela pudesse voltar atrás. Mas aí não tem mais como voltar atrás. Então assim, a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma compaixão por essas pessoas. Então, Jesus continua perguntando para ele assim, e alguém, por exemplo, que errou e que dá uma oportunidade para que essa pessoa se recupere. Ou então alguém que está necessitado de uma comida e com os filhos e alguém alcança um alimento. Então ele pergunta assim, o que te parece? Quem são os homens bons? E aí o doutor da lei é aquele que teve compaixão. Então assim, quando Pedro, João e Tiago criaram aquela Casa do Caminho, que hoje nós estamos fazendo a mesma coisa aqui na Casa Espírita. A Casa Espírita é a Casa do Caminho, onde nós acolhemos os irmãos que trabalham, e a gente só presta uma pequena colaboração de vir aqui trazer um assunto e conversar, mas os irmãos que atendem no fraterno, que se vêm, que se dispõem, que chegam cedo aqui para fazer a limpeza e colocação das cadeiras, para arrumar o som, para arrumar todas essas coisas, a água, é a Casa do Caminho, onde os espíritas acolhem aquelas pessoas que sofrem, que têm necessidade, que têm um momento de carinho, um momento de amparo. Então assim, todo aquele que está desesperado, que perdeu uma pessoa, que tem uma doença, a gente tem que pensar que a gente tem Deus dentro do coração da gente. Então isso é fundamental. Então se amar a Deus sobre todas as coisas, esse ponto a gente deixa muito claro aqui. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, confia. Confia. Nós precisamos confiar mais em Deus. Porque Deus quer que a gente peça as coisas que nós precisamos. Algumas coisas não são boas para nós. A gente pode pedir, eu quero uma BMW, mas aí tu vai contar lá quanto que dá de seguro, quanto que dá de IPVA, quanto que dá de gasolina. E diz, não, peraí, só isso aqui não vai fazer bem para ti. Então assim, são certas coisas que não vão ser proveitosas para nós. Mas aquilo que nós precisamos, Deus sabe, e Ele está sempre atento para nos auxiliar naquilo que a gente precisa. Então ele diz, olha, aquele que exerceu com compreensão e misericórdia. E Jesus assim, então, segue adiante e faz o mesmo.
Então, a vida nossa, a felicidade, que se a gente almeja, é pequenos atos, fazendo bem, pequenas obras. Então, tem um livro que conta essa história, é Um Jeito Harvard de Ser Feliz. É uma faculdade importante dos Estados Unidos, uma das melhores. E um professor escreveu um livro, Shaw Achor. Ele diz assim que a felicidade é o centro. A felicidade é o centro. E o sucesso que gira em torno dela. A felicidade é o centro. E o sucesso é que gira em torno dela. Então, assim, todos os jovens que entravam nessa faculdade queriam se formar, queriam ter um nome, renome, escrever livros, e para que daí eles iam ser felizes. Então ele diz que é exatamente o contrário. Que a gente sendo feliz, alegres, é que a gente consegue alcançar o sucesso. Então a prática de pequenos atos de bem é necessária. Então, para ser feliz, é necessária a prática constante de pequenos atos de bem. Então, assim, esse autor, ele propõe assim que a gente, então, faça 5 coisas, escolha 5 atitudes positivas de fazer o bem, conscientemente, por dia. Se a gente quer mudar, né, ser feliz, é por aí que começa a nossa transformação. Então, assim, a gente não precisa ficar esperando ser feliz para amar a Deus. E amar a Deus é um sentimento, é uma coisa assim que nós podemos fazer. E principalmente o que eu deixaria bem claro assim para os irmãos, se nós pudermos sair daqui com essa mensagem de que Deus, Ele está dentro de nós. Deus ele é onipresente, Ele está em todas as coisas, Ele está também dentro de nós. E está sempre disposto a nos ouvir. Então essa pequena prática de boas atitudes é que faz com que a gente possa encontrar felicidade nesse mundo que é difícil, é um mundo de provas e expiações, mas é possível a gente conseguir uma certa felicidade aqui. Era essa a mensagem de hoje, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se algum dos irmãos tiver alguma pergunta que eu puder responder, estou à disposição. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos esperar para ser chamado para o passe, né? Eu sugiro aos irmãos assim, descruzar os braços e as pernas. Não tem nada, é só para energia circular, tá? Não tem nenhuma outra misticismo, nem o espiritismo não tem vela, não tem coisa nenhuma. Só depende de nós. Então sugiro descruzar as pernas, os braços, para que a energia possa circular. Levar o nosso pensamento a Deus, lá no fundo do nosso coração. Pedir assim que Deus tenha piedade de nós, que nos veja como seres imperfeitos, que estamos buscando uma melhora contínua, uma atividade que nos leve a sermos seres melhores. Que nós possamos aproveitar a nossa oportunidade aqui, de estudantes da doutrina espírita, para que esses ensinamentos se fixem em nossa consciência. Que eles sejam proveitosos a todos os irmãozinhos desencarnados que vêm também para esse momento, esse encontro, que eles possam receber essa mensagem, saber que a morte não existe, que é apenas uma transformação, uma passagem, e que nós temos outras tantas oportunidades na incursão do nosso espírito na carne, através da reencarnação, para poder evoluir, compreender, seguir adiante. Então, que Deus nos compreenda como seres imperfeitos, como os filhos pródigos, que Ele nos abrace e que nos dê a nova oportunidade para que nós possamos seguir o caminho do bem, do amor, que nós possamos lembrar a todo dia daquele que foi o nosso Criador, que ao abrirmos os olhos nós nos lembremos de Deus, ao fecharmos os olhos à noite quando vamos descansar, que nós lembremos do nosso Criador, que na dificuldade Deus estenda a sua mão, nos ampare, que os bons espíritos, executores da vontade do nosso Pai, possam nos acolher, nos abraçar. Que Maria, protetora da humanidade, estenda seu manto e que nos abrigue de todo mal.
Que Jesus, nosso Mestre, continue nos incentivando, continue nos dando força para que possamos seguir adiante. E a equipe espiritual desse centro espírita, os médiuns, curadores, trabalhadores, os passistas, porque estamos recebendo um fluido nesse momento do passe em astral, para que nós possamos reequilibrar as nossas energias, ter força, coragem, discernimento e que esse desejo de amar o nosso Criador seja cada vez mais forte. Muita paz, que assim seja.